Basta dar uma olhada nos últimos meses e dias de vida do cantor para constatar que dificilmente ele escaparia da morte. Ao longo de sua vida, Elvis se tornou dependente de vários tipos diferentes de medicamentos, principalmente anfetaminas, que o ajudavam a ficar acordado, e barbitúricos, que o ajudavam a dormir. Ou seja, Elvis estava movido a medicamentos, tanto para se manter acordado por longas horas, quanto para cortar o efeito das anfetaminas. No ano em que morreu, o astro tinha um médico particular que receitava qualquer comprimido que ele pedisse. O Dr. George Necapoulos, conhecido como Dr. Nick, viajou com ele enquanto carregava 3 malas de comprimidos para garantir que pudesse atender a qualquer uma das necessidades de Elvis. Dizem que nos últimos 20 meses da vida do cantor, o Dr. Nick receitou-lhe mais de 12 mil comprimidos. Como desculpa, o médico dizia que se ele não prescrevesse as pílulas para Elvis, outra pessoa o faria. O relatório toxicológico da morte do astro do rock concluiu que ele tinha vários opiáceos em seu sangue. Porém, embora o Dr. Nick tenha recebido 11 acusações criminais de prescrição excessiva de drogas, ele foi absolvido. E o legista afirmou que Elvis havia morrido de doença cardíaca, afirmando que mesmo sem todas essas drogas no sangue, ele ainda teria morrido. No ano de 1976, Elvis passava a maior parte do tempo enfurnado na elaborada sala da mansão Graceland. Porém, isso se tornou um problema para sua gravadora, já que ele havia perdido totalmente o interesse em ir ao estúdio para gravar. Foi nessa época que o produtor Felton Jarvis teve uma ideia revolucionária. Se Elvis não fosse ao estúdio, eles levariam o estúdio até ele. A sala selvagem, como era conhecida a sala da mansão Graceland, tornou-se o local perfeito para Elvis trabalhar. O cômodo era enorme e tinha um carpete felpudo que absorvia naturalmente o som ambiente. Foi lá que, em outubro de 1976, Elvis gravou suas últimas sessões de estúdio, resultando em alguns dos seus trabalhos mais memoráveis. Vale lembrar que quando o rei do rock morreu, ele não tinha apenas problemas com drogas, pois também lutava contra a balança. Muitos dizem que ele estava um tanto acima do peso, e seus problemas com alimentação e peso influenciaram diretamente na sua saúde. Nos últimos meses de vida, Elvis consumia todos os dias calorias suficientes para alimentar várias pessoas. Uma de suas refeições favoritas era pão recheado com bacon, manteiga de amendoim e geleia, sem falar nos lanches noturnos regados a hambúrgueres. Embora ele também tomasse muitos medicamentos perigosos ao longo da sua vida, foi a doença cardíaca causada por sua má alimentação que o matou. O excesso de peso de Elvis ficou muito evidente nos últimos meses de vida, e o maior desafio nessa época, com certeza, foi sua agenda ininterrupta de apresentações ao vivo. Durante muitos shows, o público não conseguia entender o que ele dizia, e muitas vezes ele deixava o palco mais cedo, sem conseguir terminar a apresentação. Um desses casos aconteceu em março de 1977, durante 2 shows em Louisiana. O primeiro show durou menos de 1 hora antes de Elvis ter que deixar o palco. Pior ainda foi o segundo show em Baton Rouge, onde Elvis teve que cancelar sua apresentação porque não conseguiu sair de sua cama de hotel para chegar ao local. O restante da turnê foi posteriormente cancelado, indicando que definitivamente Elvis Presley estava com sérios problemas de saúde. A morte de Elvis é frequentemente usada como a típica morte de um astro do rock, uma tragédia causada por problemas de saúde e uso de drogas.
Mas o rei estava simplesmente ignorando seus problemas de saúde? Ou existe a hipótese de que ele estava tendo pensamentos suicidas? Em um recente documentário da HBO sobre a vida de Elvis Presley, a esposa de longa data do cantor, Priscila, revelou que não tinha certeza se a morte de Elvis foi realmente um acidente. Priscila apontou que o astro havia escrito uma nota para um amigo em que afirmava que estava farto da sua vida. Ou seja, talvez esse descuido com a saúde tenha sido intencional. Sabe o que é mais curioso sobre os últimos dias de Elvis Presley? O último show ao vivo do cantor aconteceu no dia 26 de junho de 1977, na cidade de Indianápolis, para uma multidão de 18 mil fãs. Seu repertório incluía muitos de seus sucessos clássicos, bem como canções mais recentes. Apesar de parecer acima do peso e às vezes sem fôlego, no geral, ele foi elogiado por sua performance. O que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha foi que, em certo momento do show, Elvis começou a falar um pouco da sua vida, como se estivesse desabafando. Esse desabafo aconteceu pouco antes da sua última música e muitos ficaram se perguntando se, no fundo, Elvis sabia que a sua morte estava próxima. Após o show, ele ainda fez uma promessa que, infelizmente, nunca pôde cumprir, que foi quando disse: "Nos encontraremos de novo. Deus os abençoe. Adiós." Devido à sua dependência de medicamentos e excesso de peso, muitas pessoas pensam que Elvis passou o dia antes da sua morte deitado na cama, comendo ou usando drogas. Só que, por mais louco que possa parecer, seu último dia foi extremamente movimentado. Conforme detalhado no documentário Elvis Presley, As Últimas 24 Horas, seu último dia incluiu uma ida noturna ao dentista em busca de medicamentos prescritos, um jogo de raquetebol às 4 da manhã com seu primo Billy Smith e uma improvisada performance de piano. Ele foi visto pela última vez com vida indo ao banheiro. Horas depois, foi encontrado por Ginger Alden, sua namorada, por volta das 14 horas. O rei do rock faleceu no dia 6 de agosto de 1977, aos 42 anos de idade. Os fãs do rock ficaram desolados. Mas aqueles que o amavam agora podiam se lembrar do homem que revolucionou o rock com um talento ímpar. Nos vemos em breve.